Muito boa noite, aprendizes do Evangelho, aqui do Centro Espírita Semente de Luz, São Vicente, litoral do estado de São Paulo, a rua João Ramalho 158. Essa é a nossa live, essas nossas lives, nossos momentos, nossos encontros, são o nosso Semente de Luz virtual e acolhe vocês com todo carinho em adaptação a esses tempos de pandemia. É com muita alegria que nós acolhemos todos os amigos desse momento, desse curso, que é a porta de entrada para todos os outros cursos oferecidos pela casa. É um curso mais flexível, em que praticamente cada aula tem uma função específica, tem uma contribuição específica, e cada aula pode ser compartilhada, pode ser vivida, pode ser assistida por todos os interessados. Então, é com muita alegria e muita prontidão que nós oferecemos as nossas boas-vindas a todos aqueles que vêm acompanhando essas aulas e aqueles que estiverem vindo pela primeira vez, porque essa é a grande porta de entrada para todo aquele que ultrapassou essa primeira tendência dos que buscam a religião, que é a assistência, o socorro para uma situação específica, e que perceberam que é preciso, para alcançar uma cura verdadeira, é preciso avançar mais na autotransformação com Jesus. Então, é com muita alegria que nós acolhemos você que alcançou esse estágio importante na sua cura. Só aquele que se propuser a autotransformação será realmente curado, ultrapassará realmente os problemas, porque antes disso será apenas um alívio, como Jesus anunciou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E o alívio é precioso, é fantástico. Todos aqueles que estiverem sobrecarregados devem sim vir, se sua escolha for essa, ao Semente de Luz. Os trabalhadores estão lá para isso. Vocês serão acolhidos com toda alegria. Mas aqueles que, para além do alívio, quiserem avançar no seu processo de aprendizado, de autoconhecimento, de autotransformação, de cura, os cursos são fundamentais, as práticas de serviço são fundamentais, e esse nosso Aprendizes do Evangelho é realmente a porta de entrada, a recepção para todos os amigos. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje temos um capítulo a ser trabalhado, e para bem estudarmos o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, nós faremos a nossa parceria com os amigos espirituais, a nossa comunhão com os nossos espíritos familiares, com os nossos protetores pessoais e com os coordenadores deste trabalho, porque todos esses trabalhos, tenham certeza, possuem coordenadores, trabalhadores, porque as melhores coisas do que fazemos aqui têm sim uma alta inspiração. As coisas mais desarmônicas são contribuições, digamos assim, nossas mesmo, mas os nossos melhores momentos são aqueles em que nós não atrapalhamos e permitimos que a luz do alto se reflita
E nós viemos aqui para refletir, que assim seja cada vez mais, não é? Então, sente-se bem na sua cadeira, respire profundamente, expirando as preocupações, as tensões do dia de hoje, como quem realmente se limpa e se permite um momento de nutrição profunda, de reabastecimento. E assim, peçamos a ajuda do Mestre. Entremos em comunhão com Jesus para que o trabalho dos seus servos junto a nós na noite de hoje seja o mais produtivo possível, saudando a Deus como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai de amor, Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós esse teu reino, esse teu mandamento profundo e generoso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que esse fazer a vontade do Pai seja o pão nosso de cada dia. Que disso venha a nossa profunda nutrição, de fazer a vontade de Deus. Perdoa-nos, Pai, da mesma forma como nós temos conseguido perdoar aqueles que erram conosco. E não nos deixes cair e recair nas mesmas tentações e assim precisar vivenciar as mesmas consequências, os mesmos males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom estarmos juntos. Deixa eu conectar o meu computador cuja bateria está pedindo eletricidade, da mesma forma como nós, estressados, desgastados pelo dia, estamos pedindo conexão com a fonte. Não a fonte de eletricidade, mas a fonte de todo bem, que é Deus. Muito bem, hoje viemos pensar sobre o capítulo 26, que tem para o qual nós lançamos no dia de ontem uma pergunta estimulante que pudesse nortear, que pudesse pensar os estudos de vocês, os nossos estudos de hoje, de forma a extrairmos o melhor. Essa pergunta nos remete a essa reflexão sobre o serviço que nós prestamos. Já que Jesus coloca que o serviço deve ser o centro de nossas vidas, que aquele que quiser ser melhor seja aquele que sirva, precisamos refletir sobre o que esvazia, o que enfraquece o serviço e o que potencializa e fortalece esse serviço como prática de amor. É muito legal fazer essa reflexão, é isso que nós vamos fazer hoje. O que caracteriza o serviço com Jesus e o que descaracteriza, o que é pequeno, o que é mesquinha o serviço que a gente presta, não é? Vamos lá? Com essa questão, nós passamos a citar no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo
as passagens do Evangelho que Kardec seleciona para essa parte. São passagens, vocês vão ver, que fazem uma relação entre o trabalho, entre o serviço e particularmente a questão do dinheiro, da remuneração. Vamos lá então? No item 1, a citação é: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. São instruções de Jesus aos discípulos. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. No item 3, Kardec apresenta uma outra passagem do Evangelho. Essa primeira está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. A segunda diz assim: ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47. Aí nós encontramos essa citação. O que será que Jesus quis dizer com devoram a casa das viúvas, não é? Que defesa teriam as esposas cujos maridos faleceram diante de espertalhões que lhes prestariam serviços e ajudas a título de régia remuneração? O devorar a casa das viúvas é sem dúvida dilapidar o patrimônio das esposas cujos maridos faleceram e que não têm habilidade, não têm costume de gerenciar a parte financeira, como era o caso das famílias tradicionais. Uma terceira passagem dos evangelhos e última nesse capítulo é a respeito dos vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 18. O comentário de Kardec diz assim, um trecho apenas dos diversos comentários, como as pessoas que nos vêm acompanhando já sabem, nós não fazemos a leitura de todo o capítulo, já que essa leitura tomaria todo o tempo da nossa reflexão. Então nós fazemos a leitura do trecho do Evangelho, às vezes de alguma parte de Kardec, e estimulamos as pessoas a lerem o capítulo na íntegra, para melhor assimilar todo o conteúdo que nos foi passado, tá bom? Kardec fala assim: Deus não vende os benefícios que concede,
Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Olha só, ele fala que o próprio Deus nada exige em troca dos seus serviços. Por que poderiam aqueles que se dizem intermediários, representantes de Deus, cobrarem? Não é? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço na sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está acima de todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? A nossa consciência diz que não, mas nós estamos há tanto tempo acostumados com a venda de serviços espirituais, seja através da remuneração de ritos como casamento, batismo, seja através de dízimos, que seriam condições para recebermos as graças de Deus, seja através de trabalhos nas esquinas que muitas e muitas vezes extrapolam os seus custos para remunerar os próprios trabalhadores. Qualquer que seja a forma, nós temos enfrentado o trabalho espiritual profissional ao longo de muitas décadas, talvez ao longo de milênios. Sempre houve aproveitadores, que a gente também pode chamar de estelionatários espirituais, porque montam esquemas para enganar as pessoas e fazê-las dispor dos seus bens, às vezes imóveis, às vezes automóveis, e que depois do frenesi, do delírio provocado pelas pregações e pelos ambientes, quando as pessoas caem em si e querem o bem de volta, já não lhes é mais possível. Muitos milhões têm sido drenados da sociedade dessa forma. Nós temos visto, temos acompanhado isso de uma maneira muito clara, e realmente a prática de atrelar a questão espiritual ao poder econômico tem acompanhado as religiões em todos os tempos. Foi contra isso que surgiu o protestantismo. Esse protestantismo que hoje se entrega a uma chamada teologia da prosperidade, que condiciona os favores dos céus, as contribuições aos homens, aos pastores. Ele surgiu na Europa por Martinho Lutero, tendo como uma das teses principais a questão, o combate às indulgências, que eram pagamentos que se fazia à igreja para receber uma absolvição dos erros cometidos. Pagava-se verdadeiras fortunas conforme o erro cometido, e isso ajudava a Igreja Católica nos seus projetos de construção, especialmente da Capela Sistina, que estava sendo construída àquele tempo. A título disso foi drenado muito dinheiro do mundo, sabe-se lá quanto e sabe-se lá para qual destino. Assim como também, para infelicidade do cristianismo, os próprios discípulos e seguidores de Martinho Lutero
São eles hoje que fazem o mesmo movimento com outros nomes, chamando a indulgência, por exemplo, de dízimo, mas condicionando sempre a graça de Deus a doações aos homens. Apesar de absurdo isso para qualquer um que reflita, muitos são os que seguem numa triste aliança, porque também são pessoas acomodadas que, apesar da sua consciência apontar a fragilidade, a mentira, a infantilidade dessa reflexão de ganhar a paz com Deus através de doações aos homens, apesar da consciência apontar, eles preferem fazer isso porque o caminho correto, que a consciência também nos aponta, que é a reparação, a reconciliação, o perdão, a compreensão, são muito mais trabalhosos e a pessoa também não quer ter trabalho para sua reconciliação. Infelizmente, o menor esforço de um lado se casa com a inércia e o menor esforço do outro, fazendo uma aliança de deturpação da mensagem de Jesus. Sem dúvida nenhuma, esses são os tempos que nós vivemos, muito tristes, onde o dinheiro toma conta não apenas da luta pelo bem comum, que deveria ser o norte da política, não apenas as trocas em benefício amplo, que deveria ser o objetivo da economia, mas também corrompe a ideia da salvação, da harmonização, da evolução espiritual, condicionando tudo isso à vantagem das autoridades. Se as autoridades recebem vantagens econômicas, elas prometem tudo que a aparência pode dar em suas instituições. Sejam absolvições, sejam elogios, sejam benefícios de que forma for, tudo isso ilusão que a reentrada do mundo espiritual, na melhor das hipóteses, vai se desmascarar. Porque quando a morte chega, é inevitável que a verdade venha desatar, venha revelar todas as ilusões que nos foram colocadas, sim, mas as quais nós aceitamos também nesse triste casamento da hipocrisia religiosa, não é? E que nós temos que ficar muito atentos, porque vindos para o Espiritismo, se nós não fizermos essa crítica, se nós não percebermos o que acontece, nós também tendemos a reproduzir isso. Seja fazendo doações, seja comprando rifas, participando das promoções. Se a gente não perceber, nós podemos estar fazendo tudo isso com um pensamento de reconhecimento por parte de Deus. E uma casa espírita que reforçar, que insinuar a perpetuação dessa ilusão, ela precisa ser também desmascarada. Não é mesmo? Sim, doemos, ajudemos as nossas casas para a sua manutenção, mas sem a pretensão de que o ato da doação financeira vai nos colocar numa situação de bem-estar, de harmonia com Deus. Muito menos que isso vai apagar os nossos erros. Claro que não, claro que essa participação deve ser vista com outros olhos. Em primeiro lugar, há uma tentação de pensar que
essas rifas, essa ajuda como permanente, mensal que se pode fazer, nas promoções, etc., seja a mesma coisa que os dízimos e as indulgências. Não é, não são. Exatamente porque são dissociadas do serviço espiritual. Se você conhecer alguma casa espírita que condiciona o trabalho de desobsessão, o passe, a orientação ou a palestra, que associa os serviços espirituais a contribuições financeiras, denuncie e saia dessa casa na certeza de que uma séria deturpação está ocorrendo lá. Eu particularmente nunca conheci que isso fosse feito assim, diretamente. Mas indiretamente, as pessoas, sejam trabalhadores, sejam dirigentes ou sejam frequentadores, que não transformarem, não revirem o seu ponto de vista, podem sim recair no velho erro, porque nós estamos destinados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Então precisamos transformar. Como então encarar as rifas, as doações, as cestas básicas, as promoções que são feitas pelo Centro Espírita? Ora, pensando no aspecto econômico, quando Jesus orienta a dar de graça aquilo que de graça recebemos, está claro que a casa espírita deve oferecer de graça, e todos os cristãos deveriam oferecer de graça, os serviços espirituais, os dons espirituais, a assistência espiritual que a própria casa recebe de graça. Então, economicamente quer dizer sem custos. Mas existem diversas situações que a casa recebe e oferece ao público sem que seja de graça. A luz que ilumina os recipientes, os ambientes, o ar-condicionado eventualmente, a manutenção do prédio, a limpeza do prédio, os custos administrativos de impostos, etc. Nada disso vem de graça para a casa espírita. E é esse conjunto de despesas, sem acréscimo de nenhuma espécie de remuneração pelos dirigentes, pelos trabalhadores da casa, de qualquer forma, é que deve ser ressarcida, deve ser coberta por um caixa aberto à contribuição de todos. Então, não é a essas despesas que as promoções de uma casa espírita devem se ater ao pedir a participação, ao promover as festas e os eventos que fazem o caixa das instituições. Então é muito diferente pagar pelos serviços e pagar pelas despesas próprias de quem quer que tenha um prédio a manter, não é? Em primeiro lugar, é preciso fazer essa diferença. Mas em segundo lugar, nós podemos ampliar ainda a questão. Porque o de graça, dai de graça o que de graça recebestes, leva a gente a pensar o significado da palavra graça. Graça foi visto, foi corrompido, foi reduzido à expressão de graça aquilo que é sem custos. Hoje, todos, quando falamos que um almoço é de graça, um transporte é de graça, que qualquer coisa é de graça, quer dizer que não se paga, que é um serviço que não deve ser ressarcido economicamente. Mas a palavra graça tem um outro significado. É uma
doação de energia luminosa, uma doação de amor que provém da fonte de todo amor, que é Deus. Então Deus nos dá de graça uma energia, uma esperança, o otimismo, a fé, o amor. Os grandes valores da vida emanam de Deus para cada um de nós, gratuitamente, sem custos, mas também porque são a essência de Deus. A graça de Deus desce sobre nós, nos preenche, e é com ela que todo bem se faz. O bem se faz na medida que nós, tendo recebido a graça do alto, a redirecionamos aos necessitados. Por isso que Francisco disse que é dando que se recebe. O quê? A graça de Deus. É dando de graça, é dando as melhores energias que nós temos em nós, que nós receberemos mais excelentes energias do alto. É uma sutileza que merece a nossa reflexão para enfrentar a questão estimuladora que nós trouxemos aos amigos, que fala que será que a remuneração pelos serviços por si só desqualifica uma doação? Nós não podemos submeter a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, ao materialismo, ao dinheiro. Sem dúvida, fazer do serviço espiritual uma profissão é uma distorção importante. Mas não é necessariamente porque recebe uma remuneração que todo serviço se desqualifica. Então, um médico, um psicólogo, um assistente social, um professor, uma enfermeira, quaisquer que sejam as profissões de serviço, elas não se desqualificam totalmente por receberem um salário. Elas se desqualificam se não forem feitas pela graça divina. Aí talvez fiquem claras as duas linhas de significado da palavra graça. Aquele que praticar um serviço pessoal, cuidar de idosos, tantos são os serviços pessoais, mesmo em academias de ginástica, massagem, terapias alternativas, são muitos os prestadores de serviço pessoal que recebem pelo serviço prestado. Mas se eles receberem, se eles não reconhecerem que o bem que eles fazem vem de Deus, e não situarem a tarefa, a missão, o serviço que eles prestam a uma retransmissão do bem recebido do alto, a uma reflexão da luz emanada de Deus, a um exercício fundamental de amor, se não fizer dessa forma, ele estará desperdiçando, ele estará desvalorizando e enfraquecendo o seu serviço. Então, para muito além dessa idolatria do dinheiro, que pode, na interpretação dessa passagem, desqualificar todo e qualquer serviço simplesmente por ele ser remunerado, nós aqui propomos para sua reflexão essa linha interpretativa, onde o que desqualifica o serviço não é apenas o ser remunerado ou não ser, mas principalmente em não fazer desse serviço uma doação de energia, uma doação de luz, um exercício de amor. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente está desqualificando o serviço, mesmo que ele seja feito sem remuneração. Porque nas religiões, nas casas espíritas inclusive,
nas escolas, nos hospitais, nas políticas públicas, todos sabemos que há pessoas que às vezes em trabalho voluntário, ou seja, sem remuneração, mas prestam um serviço mecânico, frio, não empático, onde quem presta o serviço não se coloca no lugar do outro, não sente como o outro. E aí é uma tristeza, é um desperdício, é uma desqualificação do serviço. O serviço assim se desqualifica, pode se desqualificar pela remuneração, mas certamente se desqualifica quando ele é feito mecanicamente, friamente, sem compaixão, sem empatia, sem constituir um exercício de amor. O que você acha dessa linha? Faz sentido? Veja lá e comente com a gente para que a gente possa fazer nosso estudo, que é agora aquilo que nós vamos nos dedicar, tá bom? Vamos ver os comentários das pessoas e ver de que forma surge o entendimento dessa passagem, como é que cada um sente essa maneira da gente conversar, tá bom? Adelaide falando que adorou esse formato de curso, foi a adaptação possível, acho que a gente faz o nosso exercício assim. Fica, sem dúvida, uma saudade do presencial, que sempre tem o olho no olho, é mais fácil, mas se a gente não se adaptasse, a gente simplesmente não teria outra maneira de fazer nessa pandemia. Eu acabei gostando também, Adelaide, acho muito bom. Vamos ver quem mais traz pra gente uma reflexão. Eduardo Vicente. Meu avô foi pastor por mais de 50 anos em uma igreja muito simples, recebendo um salário mínimo para o seu sustento, e de minha avó. E lembro de sempre ouvir as pessoas ao redor dele querendo melhorar a igreja, colocar mármores, bancos novos, e meu avô sempre falava: não é o mármore ou o banco que fará Deus ouvir nossas preces, mas nossa devoção e caridade. Essas palavras foram uma lição de vida que aprendi com ele. Olha que coisa importante, não é? Então, fica o reforço para esse importante depoimento do Eduardo, que não é pelo rótulo que se conhece um religioso ou uma religião, mas sim pela prática, pela intencionalidade, pela atitude com a qual as pessoas vivem aquela prática, aquela disciplina, aquela religião. Então, é certo que no Espiritismo há pessoas apegadas à matéria e outras menos, assim como em diversas outras religiões, em todos os agrupamentos humanos, vai haver também pessoas mais dinheiristas, vamos dizer assim, que usam pretextos para encher os seus bolsos, e outras que não, que fazem da religião uma prática de solidariedade, assim como há pessoas que se dizem ateus e que são às vezes mais solidárias do que a maioria dos religiosos. Então não é o rótulo que nos faz melhores ou piores, mas a prática, o coração, a intencionalidade, a empatia que se pratica, o bem real que se faz, não é? Muito obrigado, Eduardo, é isso mesmo, uma grande oportunidade você deu para que a gente possa equilibrar e sair da ilusão dos rótulos, que sem dúvida prejudica a todos, né? A Lila falando que a gente fala aqui exatamente o que ela pensa. Realmente é fundamental a gente discernir o que são as despesas de um lugar das
dos serviços, da remuneração pelo serviço espiritual, o que, na nossa interpretação dessa passagem, é o que Jesus falou para dar de graça, o que nós recebemos de graça. Então, Deus, como presença espiritual luminosa, pedindo que nós reflitamos essa presença espiritual luminosa no nosso serviço, nos nossos atendimentos, na nossa caridade perante o próximo, não é? Que bom, Lila, que bateu com o que você pensa. Então nós temos essas reflexões, temos essas oportunidades, não tivemos até agora outras observações que nos fomentem outras reflexões. A Dilma fala assim: a graça divina do amor, caridade e humildade, pois é dando que se recebe. Uma outra passagem que nos ajuda a pensar sobre a graça divina é um momento de grande ajuntamento de gente à volta de Jesus e que tinha ficado com o mestre e os discípulos praticamente o dia todo. E os discípulos vieram a Jesus e falaram assim: mestre, dispensa essa multidão. Eles já estão há muito tempo aqui com a gente, tomando sol, sem se alimentar. Tem idosos, tem crianças, jovens no meio. Dispensa para que cada um vá se resolver e fazer a sua refeição, porque se o senhor não falar isso, ninguém sai de perto. Todos queriam Jesus, todos com saudades de Jesus. Pois Jesus, para surpresa dos discípulos, olhou para eles e disse: não, deem vocês a eles de comer. Conta a passagem que havia mais de 5.000 pessoas à volta de Jesus. E Jesus falando para os discípulos darem de comer para 5.000 pessoas. E Jesus perguntou: o que vocês têm aí de comida? E os discípulos responderam: nós temos 5 pães e 3 peixes. Como? Como ajudar? Como alimentar tantos com tão pouco? Absolutamente impossível. Imaginaram que falando aquilo para Jesus, desarmariam, desautorizariam, desafiariam completamente a sua proposta de que caberia aos discípulos dar de comer para a multidão. Depois de ouvir aquele relato da quantidade irrisória de alimentos que eles tinham para oferecer, o mestre ordenou aos discípulos: mandem que eles se assentem em grupos de 50. Grupos de 50, nós já podemos fazer a matemática simples e saber que 100 grupos de 50 se espalharam por toda a planície, já que eram em torno de 5.000 pessoas. Os discípulos não devem ter entendido nada. Como assim? Então, mas como eles não tinham como rebater a autoridade profunda que emanava de Jesus, assim fizeram. Depois de terem feito isso, os 100 grupos avançados na pradaria, na planície, voltaram até Jesus querendo saber o que fazer então. Foi então que o mestre tomou os pães, ofereceu ao alto, recebendo naqueles pães a bênção de Deus, e partindo o pão, deu ao discípulo, que imagino que sem ter menor ideia do que fazer com aqueles 2 nacos de pão, fez o que nós faríamos
que todas as pessoas que não sabem se portar num banquete, por exemplo, fazem: imitam os outros. Eles não sabiam o que fazer, imitaram Jesus. O primeiro discípulo que recebeu o pão do mestre pegou os nacos de pão e também dividiu. Passou ao outro que fez o mesmo, e ao outro que fez o mesmo, e ao outro que fez o mesmo. Ao final da distribuição dos pães pelos 100 grupos de 50, relatam os evangelhos que foram recolhidos 12 cestos de nacos de pão e que todos comeram até se fartar. Que lição nós podemos tirar do milagre da multiplicação dos pães? Que quando nós oferecemos o fruto dos nossos trabalhos a Deus, como fez Jesus, quando nós repartimos aquilo que em tese seria para nós, quando nós superamos a tendência natural de primeiro eu, depois os outros, os bens, as possibilidades se multiplicam. Todos são atendidos e ainda sobra uma grande fartura. Essa é uma leitura possível da promessa de Jesus que, quando a gente está com Deus, tudo nos é acrescentado. Quando a gente está com Deus, nós receberemos sempre, se não os nossos desejos, mas sempre de acordo com as nossas necessidades. Uma última colocação, a Beth Figueiredo nos diz assim: fui voluntária numa casa espírita e todos os meses contribuía com as despesas na forma de uma mensalidade. Já o trabalho mediúnico era completamente gratuito. Recebíamos sim muita luz e muita força, muito amor das pessoas. Mudei de cidade e sinto muita falta desse trabalho. Vejam, meus amigos, se isso que ela descreveu, a Beth, não se casa perfeitamente com o que nós falamos até agora e não é, de alguma forma, um milagre da multiplicação dos pães. Porque ela se nutre sem terem bem material algum a oferecer. Ela nutre os necessitados, sai nutrida pelo trabalho e todos recebem uma liberação, uma abertura de possibilidades tremenda, significativa, que abre espaços para grandes lições, grandes curas e um enorme aproveitamento das oportunidades, dos pães, dos talentos que Deus coloca nas mãos de cada um. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, um prazer estudar com vocês hoje. Espalhem, transmitem, transbordem, multipliquem esses pães também, se você achar que eles nutriram de alguma forma as suas necessidades. E até quinta-feira que vem. Acompanhe as lives do Semente de Luz na página do SEB Semente de Luz, aqui mesmo, e acompanhe a Oração Ação, nossas práticas de quase todos os dias às 18 horas. Sempre que possível estaremos juntos lá. Além disso, outras lives aqui mesmo nessa página vão trabalhar a influência espiritual, como toda sexta-feira às 15 horas, e a saúde física em 2 sábados por mês às 9 horas da manhã. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e até a próxima quinta.